Bom dia, tudo bem, Dani? Tudo bem, Fer? Luan? Vamos começar? Mais gente entrando. Na semana passada, eu trabalhei com vocês o assunto mutações, né? Um assunto, assim, bastante curioso, bastante interessante, né? Enfatizando principalmente o conceito, que é mutação, falando um pouquinho dos tipos de mutação, ela pode afetar o cromossomo inteiro, então ela é cromossômica, ela pode afetar, ser mais pontual, afetar um gene em particular, a mutação gênica. Falei um pouquinho de que algumas não têm causas definidas, que nem sempre uma mutação vai resultar em algo negativo, né, já que ela é fonte de variabilidade genética. O que mais que eu trabalhei com vocês? A mutação, que quando tem uma causa definida, ela pode ser um fator físico, químico e até mesmo biológico, né, que interfira aí no processo de alguma alteração no DNA, que é o que vai caracterizar a mutação. Então, nós estávamos trabalhando primeiro as mutações cromossômicas numéricas, né, que eu falei para vocês de duas variedades, né, as euploidias e as aneuploidias. Vamos olhar um pouquinho de novo esse esquema para retomar e depois pegar esse gancho para a gente seguir. Hoje eu finalizo com vocês as mutações cromossômicas e vou entrar em mutações cromossômicas, desculpa, eu finalizo as mutações cromossômicas numéricas e entro em mutações cromossômicas estruturais e falo um pouquinho para vocês também das mutações gênicas. Vamos lá, então. Vou seguir com o material do Planeta Bio, que é o material aí que ajuda melhor nesse conteúdo, né? Ilustrando aquilo que a gente está trabalhando. Então, aqui, né, aquele panorama geral, né, a mutação gênica, daqui a pouco a gente fala dela, nós estamos aqui, mutação cromossômica. Dentro de mutação cromossômica, falamos das numéricas euploidias, que são aquelas que alteram a ploidia para mais ou para menos. Então, se o indivíduo normalmente ele é diploide, 2N, ele pode sofrer a partir da mutação, uma alteração, ficar triploide, ele poderia ficar haploide, ou como em alguns casos que eu discuti, nem sempre é um problema, né? Mas hexaploide, octoploide, eu falei um pouquinho para vocês do trigo, do morango, que são casos em que eles tiveram alteração nessa ploidia, e o resultado foi economicamente interessante, né? Então, nós estamos já aqui nas aneuploidias. Quando a gente não altera a ploidia, então o carinha vai continuar 2N, mas muda o número para mais ou para menos, né? Então, eu estava aqui, olha, então eu falei para vocês, olha, que dentro de aneuploidias nós temos essas síndromes, né? Eu comecei aqui a falar da síndrome de Down, né? Falei na última aula, não me lembro, eu acho que das outras eu não falei. Enfim, vamos seguir aqui, né? Aqui são as euploidias. Aqui falei da síndrome de Down, né? Então, 2N igual a 47. Tem um cromossomo a mais. Que cromossomo a mais é este? Ele é do grupo dos sexuais? Não, não é. Então, tudo certinho aqui. XX mulher, XY homem, né? Então, é uma alteração que aumentou o número de cromossomos autossômicos. No caso da síndrome de Down, o indivíduo ele tem um cromossomo 21 a mais, então a gente chama isso de trissomia do 21. Falei, atenção para não confundir com triploidia, né? Triploide ou 3N. Trissomia é aquele que tem 3 cromossomos 21, né? Então, o normal seria ter 2, ele tem um a mais, por isso trissomia do 21. Aqui, a síndrome de Klinefelter é uma alteração, né, para mais, então são 47 cromossomos, vai ter um a mais, mas que ocorre lá no nível dos cromossomos sexuais.
Então, o indivíduo, ele tem um cromossomo X a mais, ele é XXY. Então, seria a trissomia aqui dos cromossomos sexuais. Tem 3 cromossomos sexuais. Aí eu discuti um pouquinho, é homem, é mulher? E aí, essa questão sempre a gente fecha no seguinte, tem Y, é homem, não tem, é mulher. Então, trata-se de um homem, porque ele tem Y. No entanto, a presença desse cromossomo X a mais altera o seu fenótipo, aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Não se precisa se preocupar em saber essas características aqui. Então, ele tem uma desproporção entre os membros, né? Os membros do nosso corpo são todos bem padronizados, né? O tamanho do braço em relação ao antebraço, o tamanho da coxa em relação à perna, né? Tudo bem padronizado. No caso, esses indivíduos, eles geralmente têm as pernas mais compridas, né? Então, tem uma desproporção entre perna e coxa, né? Um pequeno desenvolvimento dos órgãos genitais, então veja, tem uma certa atrofia dos genitais. No caso, como ele é homem, seria de testículo, de pênis, então é um pênis pequenininho, um testículo pequenininho, atrofiado, não se desenvolve. Tá? Devido a quê? Devido ao fato de ter o cromossomo X a mais, ele tem um nível de hormônio feminino, estrógeno, elevado. E isso interfere no desenvolvimento do testículo e do pênis. Por isso que ele é assim atrofiado. Esterilidade. A esterilidade ocorre por quê? Porque na hora de fazer meiose, que é o processo que gera os gametas, vai dar pau. Veja que você tem 3 aqui. Como é que se divide isso? Né? Igualmente. Vai ter células com cromossomos a mais, outras a menos, então ele não consegue fazer meiose. Então, por isso, esterilidade. Ginecomastia, né, em uma parcela da população, nem todos têm, é o desenvolvimento da glândula mamária. Aqui cabe lembrar que todo homem tem glândula mamária, todo mamífero tem glândula mamária, mas não é desenvolvida. Mas pelo fato dele ter o estrógeno aumentado, desenvolve a mama. Dificuldade de leitura e expressão verbal não é comprovado, tá? Mas pode ter aí um déficit, como que seria a palavra melhor? Não me vem essa palavra, mas em termos, cognitivo. Né? Então, em termos de aprendizagem, então não é que ele tem retardamento mental, não é isso. Mas tem uma certa limitação, né, na aprendizagem, isso interfere, inclusive na comunicação, né? Dificuldade de memorização, olha lá, afeta parcialmente o sistema nervoso. Incoordenação motora, falta de coordenação motora. Então, são aqui, só para você ter uma ideia do que acontece com o Klinefelter, mas isso não é cobrado de vocês. O que é cobrado de vocês? Dado cariótipo, que é essa imagem aqui dos cromossomos, que você identifique onde está o problema, né? O problema está aqui, um cromossomo X a mais. Que nome eu dou para isso? O nome tem que saber. Então, se é XXY, isso é a síndrome de Klinefelter. Ok? Vamos lá. Essa daqui é a síndrome de Turner. Esses nomes aqui, tá? São, na verdade, sobrenomes dos cientistas que estudaram, que descreveram essas doenças. Down é o sobrenome de alguém, Turner, Klinefelter, tá? Então, o que é a síndrome de Klinefelter? A pessoa é 2N, né? Então não altera a ploidia, mas ela tem um cromossomo a menos, 45. E este cromossomo a menos é justamente um sexual. Sheila, não tem assim síndromes em que falta um cromossomo número 1, falta um 2? Olha, pode ocorrer todas essas variáveis. Só que a gente nem sequer conhece. Por quê? Porque a falta de qualquer cromossomo autossômico leva em aborto. Por isso que ela não é nem descrita. Tá bom? Então, é descrito aqueles casos em que o indivíduo tem prejuízo, mas nasce. Pelo menos nasce. Alguns nascem e morrem em seguida. Eu vou falar para vocês de alguns desses daqui. Mas pelo menos nasce. Então, você tem como descrever o que está acontecendo, tá?
Então, a síndrome de Turner, a pessoa tem 45 cromossomos, um cromossomo a menos. Então, aqui, veja que com autossômicos está tudo ok, 2 cromossomos de cada, mas chega aqui no cromossomo sexual, ela é X0, ela só tem um cromossomo X. De novo, aquela pergunta: homem ou mulher? Mulher, porque não tem Y. Mas vamos ver que alterações fenotípicas isso acarreta. Uma mandíbula menor do que o normal. O tórax, ele é fora de padrão, ele é mais largo do que o normal da população. Mamas pouco desenvolvidas, aí a gente pode atribuir a falta de hormônio estrógeno, né, pelo fato de ter um cromossomo só, X. Pescoço alado, né? Aí todo mundo fica assim, eita, como assim, né? Tem asa no pescoço? É uma dobra de pele que tem aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas o pescoço ele é meio espesso. E aí é muito visível isso, é muito fácil de perceber, né? Então essa prega se estende e fixa aqui no tórax. Então isso fica muito evidente, tá? Órgãos genitais pouco desenvolvidos, então toda a parte genital de útero, ovário, tudo infantil, tudo pouco desenvolvido, né? Clítoris, todo genital pouco desenvolvido, por falta de hormônio também. A amenorreia é ausência de menstruação, já dá para saber por quê. Esterilidade também, falta cromossomo, não dá para fazer meiose. Tem um desenvolvimento intelectual normal, então não tem nenhum prejuízo mental, olha só. Então, algum déficit de intelectual não tem, tá? Aliás, outro dia, né, é porque eu digo assim, que lá no restaurante universitário, você vê absolutamente tudo, né? Às vezes eu falo que eu tenho a sensação que eu estou em outro planeta, né? Você vê de absolutamente tudo, em todos os sentidos, tá? Desde várias raças, várias línguas, várias culturas. Então, tem dia que você senta, tem um chinês do seu lado falando, do outro lado tem um casal indígena. É lindo de ver, viu, essa diversidade. E tem uma moça lá na Unicamp, não sei, porque eu não tenho amizade com ela, né? Não sei que curso ela faz, nada, mas ela tem Turner, né? Ela tem, porque você vê claramente o pescoço alado. Então, às vezes eu encontro com ela lá. Então, assim, você vê que não tem nenhum impedimento intelectual, tá? Mas a parte, principalmente sexual, fica afetada. Mais uma vez, essa parte que descreve a doença não é importante, ninguém vai cobrar isso de vocês. O importante é olhar para o cariótipo e, a partir dele, observar o quê? Observar qual anomalia é essa? Síndrome de Turner, pois falta um cromossomo X aqui. Beleza? Vamos lá. Essa daqui é a síndrome de Edwards, né? A imagem aqui, ela não está muito representativa, né? Então, assim, fora um olhinho que parece estar um pouquinho tortinho, né? A imagem não representa muito o Edwards. Depois vocês podem ver aí no celular de vocês, né? Em outras imagens de crianças com esta síndrome. Ela provoca, entre outras coisas, uma deformação de mãos e pés, principalmente os pés. Então, os dedos dos pés ficam deformados e mesmo o posicionamento. Então, o pé, né, que fica para frente, ele fica mais voltado para os lados e até um pouco para trás. E aí, tem um ponto curioso, tá? Curioso, porque eu digo assim, que toda lenda urbana, que toda mitologia, que todo folclore, ele não é fruto da imaginação de alguém, não brota assim do nada. Alguém já viu alguma coisa parecida
embora seja raro, para criar um mito. Por exemplo, sereia tem uma mutação que altera o formato das pernas, elas ficam unidas como se fosse uma só, e os pés também, unidos e deformados, parecem um rabo de um peixe. Você sabia disso? Alguém sabia disso? Eu não. Pois é. E aí criou-se o folclore da sereia, tá? Quem quiser confirmar isso que eu estou falando, no Museu de Anatomia da USP, ele abre para visitantes, só tem que agendar. Acho que nessa época não deve estar agendando é nada, né? Mas lá eles têm um setor que tem vários fetos raros e eu sei que eles têm sereia, tá? Quando você puder, se tiver vontade, curiosidade, vai lá. Você vai ver. Tem umas coisas bem bizarras. Sabe aquele mito, agora falando do Edwards aqui, do folclore do Curupira? O menininho da floresta, protetor da floresta, que tem os pezinhos virados para trás? Síndrome de Edwards. Baseado nessa síndrome. Sabe o Ciclope, lá da mitologia, aquele que tem um olho só no meio da testa? Você reparou que além de ele ter um olho só, ele não tem nariz? Tá? Tem uma mutação, que daqui a pouco eu vou falar dela, que fica assim. Então, não foi um personagem assim, criado do nada, tá? Tem uma síndrome em que a pessoa tem pelos no rosto. Então, daí vem a lenda do lobisomem. E por aí vai, gente. E por aí vai, senão eu perco muito tempo nisso. Mas tem a ver, tem raiz em alguma anomalia rara que alguém um dia viu e aí criou-se um mito, a lenda em cima daquele fato. Tá bom? Ok, então o Edwards ele tem essa deformação aí, mas é que vai muito além de simplesmente uma deformação nos pés. Deixa eu ver aqui a apostila de vocês, onde é que ele fala de síndrome de Edwards. Será que ela fala? Triplo X, não vai falar. A síndrome de Edwards, ela implica em deformidade óssea, então ele tem uma alteração, uma anomalia cardíaca, renal, no sistema digestório, afeta o sistema nervoso, então pode dar microcefalia, um cérebro menorzinho, uma cabecinha deformada, faltando um dos lóbulos cerebrais, enfim, é uma coisa muito complexa, muito séria. Então, quando nasce uma criancinha com síndrome de Edwards, ela geralmente não vive muito, né? Às vezes nasce e morre em seguida, às vezes nasce, vive um mês e pouquinho e acaba morrendo precocemente, porque tem tantas deformidades no organismo que não consegue sobreviver, tá? Vamos falar um pouquinho, assim, discutir um pouquinho legislação, como é que é, Sheila? Se, vamos supor, né, eu que sou mulher, fiquei grávida, descubro que o meu filho vai ter uma síndrome dessa. Eu tenho direito a fazer aborto? Como é que é? É permitido, né? Porque o aborto não é legalizado no Brasil. Mas nessas situações aqui, tá? Então, em alguns casos, sim, né? Tipo, Edwards, tipo a síndrome de Patal, que eu vou falar daqui a pouco. Esta sim, porque a criança realmente vai nascer e vai morrer em seguida, questão de tempo, né? Embora a mãe é quem escolhe se vai fazer o aborto ou não, se vai prosseguir a gravidez ou não, tá? Sabe se uma criança tem Edwards antes de nascer? Nasce. Como que você descobre? Não, Ah, que você falou do aborto, né? Como e que você descobre que uma criança tem Edwards dentro da barriga da mãe? ultrassom, nos ultrassons você já começa a ver. No ultrassom, ele não só vê a imagem, mas ele mede o tamanho de fêmur,
tamanho dos membros, vê se tem todos os órgãos. Então, você começa a ver, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá desproporcional o tamanho dos membros, os pés estão em posições anormais. Então, aí você já começa a perceber. Tem como confirmar geneticamente? Tem. Isso aqui é um exame meio complexo chamado amniocentese, em que você tira um pouco do líquido amniótico. Para isso, você precisa introduzir uma agulha no abdômen da mulher. É uma agulha comprida porque ela vai entrar até o útero e ela vai puxar um pouco do líquido amniótico. E aí, dali, você coleta células que descamam do corpinho do feto e aí você faz uma lâmina e confirma esse cariótipo aqui alterado. Tá? Porque tem gente que quer, não, mas será mesmo? Porque às vezes é só um erro de interpretação da imagem e tal. Então, faz a confirmação e aí a pessoa decide o que ela quer fazer, se abortar ou não. Então, nesses casos, a lei abre essa brecha para o aborto. Sheila, por que não é o caso, por exemplo, de uma criança anencéfala? Né? Uma criança anencéfala, a mãe pode abortar ou não? Aí já é mais complicado, sabe por quê? Tudo bem que essa criança também vai nascer e morrer. Só que essa criança, fora o fato dela não ter o cérebro, todo o resto é normal. Então, algumas mães optam por continuar a gestação até o fim, e aí elas fazem doação dos órgãos, tá? Então, vamos supor assim, elas, de algum modo, são solidárias com outras, né? Então, ela fala assim, mas por que vai continuar? Bom, foi escolha dela, acho que cada um tem o direito à escolha, né? Então, ela fez essa escolha. Agora, num caso como uma síndrome dessa, não tem como aproveitar nada, porque está tudo deformado. Por isso que aqui, sim, abre a possibilidade para o aborto, se assim a mãe quiser, senão ela já sabe que vai nascer e pouco tempo depois vai morrer. Tá bom? E qual é o problema da síndrome de Edwards? Também um cromossomo a mais, 2N igual a 47. Onde está o problema? Olha, não é o sexual, ó. XX, menininha normal, XY, menininho normal. O problema está aqui, uma trissomia do cromossomo 18. Tem 3 vezes o cromossomo 18. Então, 3 vezes o 21, síndrome de Down. 3 vezes o 18, síndrome de Edwards. E a síndrome de Patau é a síndrome em que a criança tem 3 vezes o cromossomo 13. Eu falo que talvez seja por isso, por essa razão, que o 13 é o número do azar, né? É uma anomalia muito feia, né? Eu acho que ele não traz aqui nenhuma imagem, a síndrome de Patau, não tem, tá? Mas é aquela do ciclope, tá? Então, geralmente fica um olho só no meio da testa, não tem nariz, por isso a criança nasce e morre, né? Mas como é que ela estava viva antes? Cara, ela estava recebendo oxigênio e nutrição pelo cordão umbilical, né? Cortou, acabou. Não respira mais porque não tem nariz. Deformidade no coração, é completamente desestruturado o organismo. Então, síndrome de Patau, a criança nasce e morre. É a trissomia do cromossomo 13. Beleza? Aqui os slides não contemplam, mas a apostila de vocês ainda fala da síndrome do triplo X, quando a pessoa é XXX, e do duplo Y, quando ela é XYY. Esse triplo X, ela é chamada de superfêmea, né? Pelo fato de ser XXX, né? E o duplo Y também é chamado de supermacho, por ter 2 Ys. Cuidado para não confundir com Klinefelter, hein? Klinefelter é XXY. Esse aí eu tô falando de XYY. Sheila, acontece do carinha ser YY? Acontece, mas é aborto. Então, vamos dizer, tudo que você quiser, vamos dizer, todas as combinações possíveis aqui podem acontecer, mas a gente não sabe sobre elas porque resulta em aborto. O que a gente sabe é essas que estão aqui descritas. O que é o triplo X? O triplo X está aqui descrito na apostila de vocês. Cadê? Deixa eu achar. Duplo Y, triplo X. Está na página 29. O triplo X, né, como a gente vê no cariótipo aqui, 3 vezes o cromossomo X, o que vai acontecer? Ele descreve um pouquinho aqui, olha. Geralmente a mulher, claro, né? Geralmente é fértil,
né? Tem cromatina sexual dupla, vai aparecer 2 corpúsculos de Barr, porque tem um X a mais. Ele não fala muito mais coisa, né? Porque realmente, em termos de fenótipo, não muda muito. Então, não tem, você olhando para uma mulher assim, na morfologia dela, fica muito difícil de você saber se ela é um triplo X. Mas na parte hormonal ela tem problemas, e aí vai investigar, muitas vezes o médico solicita um teste genético e descobre que o problema hormonal que ela tem, a raiz é mais profunda. A raiz é o fato dela ter um cromossomo X a mais. Então não reflete na estética, na morfologia, ela aparenta ser normal, mas tem um problema lá, tá bom? E algo semelhante para o duplo Y, né? Então, o cara tem 2 cromossomos Y, o nível de testosterona dele vai lá para cima. Caramba, isso é legal. Não, não é legal. Nada que é demais é legal, né? Então, também, assim como o triplo X, em termos de estética, de morfologia, não tem muita diferença. Não tem como você bater o olho no cara e falar, esse é o duplo Y. Não. Então, mas um teste genético, essa alteração hormonal pode ser confirmada aí com a presença desse outro Y. Então, só homens têm, óbvio, só homens têm Y. Altura acima da média, em função do nível elevado de testosterona. Distúrbios comportamentais é porque a testosterona gera uma certa agressividade no homem, é natural, né? Mas algo controlável, é claro, né? E aqui fica um pouco exacerbado. Não altera a fertilidade, né? Então não fala muita coisa, não altera muito QI. Então, assim, como eu falei, morfologicamente não tem muita diferença, mas é mais a questão hormonal alterada. Tá? Agora a gente vai para o ponto mais importante, uma pergunta que ninguém me fez ainda, mas na verdade é o cerne, é o coração da nossa discussão, que é o que está na página 30, tá? Tudo bem, Sheila, você falou que a mutação pode ser induzida, pode ser espontânea, tá, mas o que está fazendo essa pessoa ter um cromossomo a mais, um cromossomo... Onde está o problema? O que aconteceu? A resposta é uma só para todos os casos, tá? De aneuploidias, né? De ter cromossomos a mais ou a menos, que é a seguinte: erro na meiose. Então, a pessoa errou na hora de fazer meiose, saiu um gameta errado, com cromossomo a mais ou a menos, então o problema foi esse daí, tá? E aí a gente fala assim, mas foi no homem ou foi na mulher? Ué, qualquer um dos dois faz meiose, então pode ter sido em qualquer um dos dois. Concordam comigo? Né? Mas geralmente é na mulher. Alguém consegue enxergar o porquê que na maioria dos casos o erro foi na meiose da mulher? Ixi, não tem ideia. É uma célula só que faz meiose? A mulher faz meiose uma vez por mês. Uma meiose só. Gera 4, Variabilidade, né? degenera 3, fica com 1. Tá? O homem faz muitas mitoses. Milhões de espermatozoides. Então, a chance de ter fecundado, ter sido justamente o errado, é proporcionalmente menor no homem do que na mulher. Uhum. É isso que responde, a gametogênese responde. A mulher faz uma meiose por mês, dos 4 gametos só fica com 1, olha só que restrito o número, né? Então, a chance de erro é mais frequente na mulher por causa deste padrão dela. Mas existem outros fatores que também interferem? Sim. Vamos lá. Um deles que é, assim, fundamental, tá? E guardem isso para vocês, levem isso para a vida de vocês, tá? Porque tem a ver com a idade. A idade. Tem uma idade
reprodutiva, vamos dizer assim, que seria a mais saudável. Não estou dizendo que tem que ter regra, todo mundo tem que casar com essa idade, ter filho com essa idade, tá? Não é isso. Mas a questão é o quê? Que a partir de uma certa idade, relativamente precoce, a partir dos 25 anos de idade, o ser humano, homem ou mulher, entra no processo de envelhecimento biológico. Então, não aparece ainda aqui lá de fora, mas biologicamente já começa a acontecer. Então, as coisas já não funcionam a partir dos 25 anos no teu organismo como antes, tá? Claro que depois dos 30 fica mais acentuado, depois dos 40, mais ainda, né? Mas tem o lado contrário também. Quando se é muito jovem, o que acontece? Alguns processos biológicos ainda não ocorrem, ou se ocorrem, eles são muito precoces. Por exemplo, uma criança de 5 anos, ela ainda não faz gameta, ela não faz meiose, não é? Mas vamos pensar que a menininha, ela já tem lá seus 12, 13 aninhos, então ela já é mocinha, ela já menstrua, ela já ovula, então ela já faz meiose? Faz. Só que ela começou a fazer meiose agora. Ela está começando a aprender a fazer esse processo biológico, é recente para ela. Então, entre os mais jovens, tem chance maior de erro na meiose, porque o organismo está aprendendo a fazer esse processo. Assim como nas demais idade, porque você está num processo de envelhecimento biológico e a chance de falhas nos processos biológicos são maiores. Pensando assim, tá? Existe uma idade, vamos dizer, ideal para a mulher ter filhos, seria assim por volta entre os 20 e 30 anos. Seria o período, assim, digamos, ideal para uma mulher ter filhos. Após os 30 anos, começa a aumentar a chance de erros na meiose, tá? E próximo aos 40 ou mais que 40, essa chance aumenta absurdamente. Tá? Então a gente ouve falar, nossa, aquele casal, a primeira filhinha deles tem síndrome de Down. Aí você vai ver, eles casaram tarde ou casaram cedo, mas demoraram muito para ter filho. Quando a mulher ficou grávida, já tinha mais de 40 anos. Então é comum. É mais comum entre mulheres, né, com idade um pouco mais avançada e entre jovens. Aconteceu na rua da casa da minha mãe, onde eu morava, tinha uma menininha, né, ela tinha acho que 11 anos de idade quando ela ficou grávida. E, né, então ela tinha acabado de ficar mocinha assim, já ficou grávida, e a primeira filha dela tinha síndrome de Down. Né? Não é que vai acontecer, né? Mas que as chances são maiores, são. Certinho, pessoal? Aquela menina de 10 anos lá que gerou aquela discussão toda sobre aborto. Provavelmente o filho dela teria algum problema também. Sim, provavelmente pelo fato de ser uma gravidez muito precoce. Tá aprendendo a fazer meiose, tá? Então, não tá ainda na hora. Né? Então, é melhor postergar um pouquinho esse processo. Tá? Então, não significa assim, eu tive filho com 15 anos, vai dar problema. Eu tive filho com 40 anos, 45 anos, vai dar problema. Não, não significa. Né? Mas que as chances são maiores, tá? Bom, se essas mutações se devem a uma alteração na meiose, e todo mundo faz meiose, concorda comigo que qualquer pessoa normal pode ter um filho com alguma dessas deficiências que eu falei? Não é? Porque trata-se de Como que é? uma Não meiose, entendi. né? Seja homem, seja mulher, qualquer um de nós. Porque cada vez que a gente vai fazer gameta, né? Pode ser que o gameta da vez, justamente aquele que vai fecundar, pode ter sido justamente ele que saiu errado. Qualquer um de nós está sujeito a cometer um erro, né? Na hora de fazer a meiose. Então,
Então, por isso que qualquer pessoa pode ter uma criança com síndrome de Down. Qualquer pessoa normal, qualquer casal normal pode. Né? Ou com síndrome de Edwards, ou com síndrome de Patau, ou Klinefelter, ou Turner, qualquer uma dessas daqui. Porque está relacionado a um erro na meiose. Vamos olhar um pouquinho. Vamos comparar primeiro uma meiose correta, depois um erro numa meiose na fase 1 inicial e quando o erro acontece na meiose 2. Não sei se vocês concordam aqui comigo ou percebem isso, mas um erro numa meiose 1 seria pior do que numa meiose 2, porque está mais precoce. Se está mais precoce, então errou aqui na metade do caminho, todo mais sai errado. Agora, na meiose 2 está mais para o final, então a porcentagem de erro sai menor. Mas vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho uma célula 2N, né? Aqui, 2N igual a 2, são 2 cromossomos, eles já se encontram duplicados, né? Como acontece lá na intérfase. Na meiose 1, separam-se os homólogos, um para cada lado, né? Na meiose 2, separam-se as cromátides irmãs, beleza? Cada gameta tem a metade do número de cromossomos da célula original. Tinha 2 e agora cada célula tem um gameta. Perfeito? Então, aqui é a meiose normal. 4 gametas normais. Vamos lá para um erro na meiose 1. Olha só. Já deu pau aqui, ó. Né? Não deveria separar homólogos? Né? O um para um lado, um linha para o outro? Pois é, mas não separou, foram os dois para o mesmo lado. E aí, ó, daqui para frente seguiu o normal, né? Separou as cromátides irmãs, belezinha. Só que aqui tem 2 cromossomos desse tipo, deveria ter um só. E aqui ficou sem nenhum cromossomo desse tipo. Tá? Não é que eu tô falando de um gameta que não tem cromossomo nenhum. Cuidado, tá? Lembra que nós temos 46 cromossomos, tá? E aqui eu não estou representando os 46, eu peguei um parzinho. Então, quer dizer, vamos supor que esse parzinho seja justamente o 21. O que vai acontecer? Esse gameta vai ter 2 vezes o 21. Quando ele juntar com o outro gameta, né? Vai vir mais um 21, ele vai ficar com 3. Aí é síndrome de Down. Percebeu? E esse daqui? Bom, este daqui, ele tem todos os outros cromossomos, mas ele não tem o 21. Ele só vai ter um cromossomo 21, que é o que veio do outro gameta. E aí esse vai morrer, vai abortar logo de início, a gestação não vai para frente, porque é falta de um cromossomo autossômico, não vinga, não continua a gravidez. Tá? Deu para entender, pessoal? O que aconteceu aqui? A gente chama esse processo de não disjunção. Vamos para a palavra? Junção é de juntar. Beleza? Junção. Tá aqui, juntinho. Disjunção. O que isso significa? Que separou. Beleza? E o que é uma não disjunção? É uma dupla negativa. Quer dizer que está junto ainda. Uma não disjunção é a mesma coisa que uma junção. Quer dizer, continuou junto. Né? Ó, junção, disjunção, mas não disjunção. Quer dizer que não separou. Continuou junto. Então, alguma coisa aconteceu aqui que deveria separar os homólogos, mas não separou. Tá? Eu tenho 100% dos gametas errados. Todos esses gametas estão errados. Estes, se for, vamos supor que seja o 21, esses 50% vai dar síndrome de Down, 50% vai dar aborto. Se fosse o 18, 50% Edwards, 50% aborto. Se fosse o 13, 50% Patau, 50% aborto. Se fosse um cromossomo sexual, poderia ser 50% Klinefelter, 50% aborto. Certo? Vamos lá? E se o erro acontecer na segunda etapa da meiose? Então, a primeira etapa foi de boa, separou os homólogos,
Mas na hora de separar as cromátides irmãs, bom, do lado de cá separou bonitinho, ó. Mas daqui não separou. Foi aqui que deu o erro, né? Ficou com 2 cromossomos aqui, nenhum aqui desse tipo. Quer dizer, eu tenho 50% de cromossomos, aliás, de gametas normais. Aqui eu tinha 100% de gametas errados. Aqui eu tenho só 50% de gametas errados. Por isso que o erro é mais grave quando ele se dá na meiose 1, né? Ok, então aqui vai depender do que é esse cromossomo. Então, se fosse o 21, podia dar aqui um síndrome de Down, aqui um aborto e aqui normal, né? Se fosse um cromossomo X, poderia dar XXY com o outro, poderia dar um Klinefelter. Se do outro, do espermatozoide, viesse um X, XXX, triplo X, e aqui ia dar um X só, ia ser Turner. Triplo X, Turner e normal. Tá? Tô fazendo essa discussão porque muitos exercícios colocam nessa condição. E te diz qual é o cromossomo e quer saber que na hora que juntar com outro gameta, o que é que vai dar. Certo? Vamos em frente mais um pouquinho. Aqui. Mutações cromossômicas estruturais agora. Agora nós não vamos mexer no número. 2N igual a 46, belezinha, não vamos mexer nesse número, nem na ploidia, nem no número final. Mas a gente vai mudar a estrutura, o formato do cromossomo. Gente, essa é a parte mais fácil de todas. Eu falo, se cair uma questão dessa no vestibular, levanta a mão pro céu e agradece. Parece difícil, mas não é. Tá? Bom, aqui eu tenho um cromossomo, tá? E esse cromossomo, os genes dele estão especificados por letras. Então, A, B, C, F e G são genes, tá? Então, eu tenho aqui nesse cromossomo gene A, B, C, gene F e G. Primeira mutação estrutural pode ser uma deleção. E o nome é autoexplicativo. Deleção vem de deletar, alguma coisa vai sumir. Então, vamos fazer deleção? Vamos. Olha só. Perdeu um pedaço. Olha o jeito que ficou. Na hora que for parear, esse pedaço vai ficar sem ter com que parear. Vai ficar assim, ó, deformado. Cadê o gene que estava aqui? Sumiu. Então, a mutação cromossômica estrutural, deleção, é quando algum gene some, é deletado. Ok, e quando a mutação cromossômica estrutural é do tipo duplicação? Veja, eu peguei o mesmo exemplo aqui. Vamos provocar duplicação? Olha o que aconteceu. A, B, C, gene A, gene B, gene C. Ficou 2 vezes esse gene aqui, que não tem nome, F e G. Esse ficou sem nenhum, deletou, e esse duplicou. Geralmente, quando deleta um, duplica outro. O que acontece com o outro que não tem o gene? Então, você vai dizer assim, Sheila, mas no fim de tudo, a informação tá lá, ela só não tá aqui, mas ela tá aqui. Mas vai dar pau, tá? O que isso vai dar? Geralmente é aborto, tá? Acho que tem um caso só que não dá aborto, que é a síndrome do CRI, do chat. Depois a apostila vai falar um pouco mais especificamente sobre essa síndrome, mas geralmente dá aborto, tá bom? Então, aqui falta esse gene nesse cromossomo, porque ele tá no outro. Então, aqui deletou, mas aqui duplicou. Então, para vocês, basta dizer o que aconteceu. Você vai olhar isso aqui como normal e o que aconteceu após a mutação. E vai dizer que tipo de mutação é essa? Estrutural, duplicação. Aqui é uma estrutural, deleção. Vamos a outras. Uma mutação estrutural do tipo inversão. Olha só, eu tenho aqui os genes A, B, C, D, E, F, G, H. Esse é o normal. Vamos provocar uma mutação por inversão. Olha só, girou 180 graus. Ficou no mesmo cromossomo? Mesmo cromossomo, mas girou. Aí eu tenho A, B, C, F, E, D, G, H.
Quer dizer, Sheila, mas o gene está lá, a informação está lá, por que que dá problema? Porque na hora de traduzir, lembra, se mudar uma ordem, muda o aminoácido, muda a proteína. Por isso é que dá problema. Certo? Então, quando é que a mutação cromossômica estrutural é inversão? Quando o gene inverte. Só isso, tá? Agora tem a última, que é a translocação. Translocar é mudar de lugar. Olha só, eu tenho para um não homólogo, ele vai para um outro que não é par dele. Então, eu tenho esse cromossomo com os genes A, B, C, D, E, F, G, H, e um outro cromossomo cujos genes então, nem estão em letras, estão em números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, então ele não é homólogo a esse, é um outro cromossomo diferente. Vamos fazer uma mutação por translocação. Olha só. Ficou 7, 6, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, C, D, C, B, A. Isso é uma translocação. Perfeito? Mudou o número? Não. Mudou a ploidia? Também não. Mas a estrutura do cromossomo ficou alterada. Que tipo de alteração? Translocou porque mudou para outro cromossomo não homólogo. Beleza, pessoal? Então, veja que a parte estrutural a gente passa muito rápido porque realmente não tem muito o que falar. Tá faltando eu falar para vocês de mutação gênica. Meu tempo tá curto, vou falar o que for possível. Amanhã eu finalizo. Mutação gênica, como o próprio nome diz, vai alterar o gene, uma informação específica. Então, ela é menos grave do que uma cromossômica que pega ali vários genes. Pode ser espontânea, pode ser induzida, como nós já dissemos, né? Vai alterar o gene e esta alteração pode alterar a proteína produzida. Ou não. Como assim, Sheila? Lembra que naquele parzinhos de bases, das 3 basezinhas, que o ribossomo lê e traz um aminoácido equivalente? Lembra que tem um conjuntinho de 3 letras, que às vezes pode trocar uma letrinha e continua o mesmo aminoácido? Porque o código genético é degenerado. Há vários grupinhos de 3 letras que codificam o mesmo aminoácido. Então, se eu trocar uma letrinha, pode mudar a proteína ou não. Essa mutação que alterou a letra lá, o gene, mas não altera a proteína, é chamada de mutação silenciosa. Quer dizer, mudou. Mas qual foi o impacto disso? Nenhum, que continua a mesma proteína. Perfeito? Mas pode alterar. Alterar o quê? Pode alterar a morfologia, então pode ser uma alteração nessa proteína, pode alterar o teu fenótipo. Olha, alterou a proteína e aí a pessoa, por causa disso, ela não tem melanina. Ela é um albino. Você vê isso na morfologia. Vamos supor, alterou a proteína, agora a pessoa não coagula mais o sangue. Isso você não vê do lado de fora, só bioquimicamente. Então, a pessoa, ela é hemofílica, certo? Ou ainda pode ser fisiológica. Tem alguma coisa que não funciona direito no corpo dela. Aí você vai investigar o que que é. Tem alguma proteína alterada. Beleza? As alterações podem ocorrer em áreas não codificadas, né? Como assim, Sheila? Bom, o DNA, quando ele é copiado em RNA, né? Tem alguns trechos ali, algumas informações que ficam desligadas. Lembra disso? Lembra que a célula da pele, ela tem todos os seus genes. Por exemplo, ela tem o gene para cor de olho, mas ele está desligado. Então, se este de cor de olho na sua pele sofrer mutação, vai alterar alguma coisa? Para a pele, não. Então, aqui, ó, mudou uma área que não é codificada, uma área que não é traduzida. Porque eu modifiquei o gene para cor de olho, mas foi na célula da pele. Ela não expressa isso. Então, passou, tudo bem. Deu para entender, pessoal?
Bom, aí tipos, né? Mas aí já não dá mais tempo de eu trabalhar isso com vocês, né? Então eu vou deixar para amanhã para falar os tipos de mutações gênicas. Fica só esse pedacinho bem pequenininho faltando. A parte principal eu já concluí. Então amanhã eu faço essa partezinha, faço os exercícios dessa aula e aí a gente vai para outra frente, né? Acho que a gente vai para frente C. Fisiologia do sistema respiratório. Aula de amanhã, então. Belezinha? Amanhã está programada a prova de vocês, fica naquele esquema. A gente tem as aulas normais, terminou o período de aulas, eu posto a avaliação, e vocês têm todo o período da tarde, mais o dia seguinte, para fazer e encaminhar para mim. Beleza. Então, tchau. Beleza. Até amanhã. Até. Tchau.